Tá, então vamos dar início a mais uma aula. E, Júlia, já passo a palavra para você, para que, sem delongas, você já dê o seu show. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com esse convite da Fernanda para trocar ideias, trocar conhecimento com vocês. E a Fernanda me falou que a gente podia ter uma aula bem informal e o objetivo é esse, tirar as dúvidas de vocês. Não se envergonhem de fazer perguntas. Eu sei que vocês são ainda iniciantes no tributário. E às vezes a gente tem uma dificuldade aí de falar, né? Advogado tem essa dificuldade, às vezes, de falar de uma forma mais simples. Então, é super normal e super tranquilo tirar dúvida e pedir para voltar em algum ponto que não tenha ficado claro, né? Eu tenho uma aula aqui preparada, que eu vou usar para vocês, do curso de especialização que eu dou em aula de imposto de renda pessoa jurídica, uma aula que ela vai tratar do imposto de renda no lucro real, no lucro presumido e no lucro arbitrado. Mas a gente combinou de fazer em 2 aulas, então hoje eu acho que a ideia é ficar só no lucro real. Depois eu pensei, sabe, Fernanda, como o arbitrado tem muita similaridade com o presumido, se eu pular do real para o arbitrado, acho que não fica bom. Então hoje a gente fala de real, e aí a gente deixa presumido e arbitrado para a semana que vem, pode ser? Tá. Pode sim, vamos embora. Eu tenho aqui uma apresentação que eu vou colocar na tela para vocês. Vamos ver aqui. Vocês conseguem ver? Não compartilhe sua tela inteira. Tá dando para ver sim. Tá dando para ver. Então, essa aula, como eu falei, sobre imposto de renda à pessoa jurídica, né? E eu acho que vocês já tiveram também com a Fernanda aula sobre Simples Nacional, foi antes dessa, né? O que acontece? Isso. As empresas, né, as pessoas jurídicas no Brasil, elas têm opção de alguns modelos de tributação da sua renda, que no caso das pessoas jurídicas é o seu lucro, né? Todo mundo tem que pagar imposto de renda, pessoa física ou pessoa jurídica. E as pessoas jurídicas têm essa possibilidade. Então, a gente tem 2 sistemas simplificados no Brasil. Um é o Simples Nacional, que vocês tiveram aula, e o outro é o sistema do lucro presumido. E a gente tem o sistema do lucro real, que é um sistema normalmente utilizado por grandes empresas, mas que pode ser utilizado por qualquer um. E tem que ser assim, porque o modelo do Simples Nacional e o modelo do lucro presumido, vocês já viram isso no Simples Nacional? Na verdade, não tributa o lucro, não tributa a renda, eles tributam um percentual da receita. E isso não é lucro nem renda. Por que não é lucro nem renda? Porque mesmo uma empresa que opere no prejuízo, ou seja, ela tem mais despesa, mais gastos do que ganhos, do que entradas, vai ter que pagar imposto se ela estiver no simples ou no presumido, porque ela vai pagar um imposto sobre um percentual da receita dela, né? Então, se eu tenho 100 de receita e 150 de despesa, ainda assim eu tenho que pagar um percentual daquele 100, porque eu escolhi aquele sistema que é mais simples, é mais fácil, só que tem esse lado B de, eventualmente, se eu tiver um mês ruim, ou se eu tiver um período ruim da minha atividade e ainda estiver nesse regime, eu tenho que pagar imposto sem ter lucro. Então, na verdade, a única modalidade de tributação do lucro das pessoas jurídicas é o imposto de renda no lucro real. Porque, como o próprio nome diz, o lucro real é o lucro de verdade, é o lucro verdadeiro da empresa. Só existe e você só vai pagar imposto se você tiver mais entradas do que saídas, mais receitas do que custos e despesas. Então, é por isso que qualquer empresa, qualquer que seja o tamanho dela,
tem o direito de escolher ser tributado pelo lucro real. Às vezes não dá essa impressão, porque a gente sabe que na prática a gente vê que as empresas pequenas são tributadas pelo simples, pelo presumido, só que não faz sentido isso se a empresa tiver prejuízo. Então, uma empresa em início de atividades, que ainda está investindo bastante, que ainda tem muito gasto, que ainda não começou a vender tanto, a rigor, ela não teria que estar no simples nem no lucro presumido. Ela deveria estar no lucro real. A não ser que ela já comece dando lucro, uma empresa que tem pouca despesa. Então, uma sociedade de advogados mesmo. Normalmente é um advogado sozinho, às vezes ele trabalha em casa, hoje em dia, né, com o trabalho remoto, então ele não vai ter muita despesa, não vai ter muito custo. Aí, mesmo que ele tenha ainda uma atividade iniciante, incipiente, vai valer a pena para ele estar no simples, né? Mas é algo que a gente tem que ter em mente, que, na verdade, o simples e o presumido tributam percentuais de receita, e o lucro real é o único que tributa o lucro. E aí, a gente vai ver aqui como é que se apura o lucro da pessoa jurídica, o que é o lucro da pessoa jurídica, e quais são as principais características dessa modalidade do lucro real. Boa noite, Shirley. E com qualquer assunto tributário no Brasil, para conhecer o imposto sobre a renda, a gente tem que começar da Constituição Federal. A gente tem essa característica no sistema brasileiro. As principais regras, os princípios tributários estão na Constituição. Não adianta a gente conhecer a lei sem conhecer a Constituição. E vocês já devem ter visto falar de muitas disputas tributárias, de muitas discussões tributárias que são decididas pelo Supremo Tribunal Federal. As disputas tributárias normalmente acabam no STF. Por que acabam no STF? Porque envolvem matéria constitucional, porque a mãe da competência tributária é a Constituição. Não é em todos os países que é assim. Tem países que a Constituição não fala nada sobre tributo. A nossa Constituição fez essa escolha de trazer as competências dos entes federativos, as competências tributárias dos entes federativos, da União, dos estados e dos municípios para instituir tributos na Constituição. Então, é a Constituição que vai distribuir essas competências e vai dizer cada um qual tributo pode criar e também estabelecer princípios e limitações para o exercício dessa competência para instituir tributos. Então, além da gente conhecer a legislação, as regrinhas, a gente também tem que conhecer esses princípios constitucionais, tanto para interpretar essa legislação adequadamente, como também para, eventualmente, questionar algum ponto dessa legislação que a gente identifique que não está de acordo com os princípios. Na Constituição brasileira, o artigo que trata do imposto de renda é o artigo 153, que trata dos impostos que podem ser instituídos pela União, e o parágrafo 2º, que vai tratar dos critérios, dos princípios que são específicos do imposto sobre a renda. Então, o parágrafo 2º vai dizer que o imposto previsto no inciso 3º, especificamente o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, vai ser informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Então, esses são princípios especiais para o imposto de renda. Outros impostos não precisam ser necessariamente gerais, não precisam ser necessariamente universais e não necessariamente progressivos. Um imposto sobre a renda tem que ser tudo isso. Se o legislador criar um imposto sobre a renda que não atenda esses princípios, vai ser inconstitucional, e a gente lá, como bons advogados tributaristas, vai questionar a validade dele. Mas a primeira pergunta que se faz quando a gente lê o artigo 153, a gente vai ler lá, compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. Primeira pergunta é, o que é renda? Fala-se muito sobre o conceito constitucional de renda. De acordo com a Constituição, renda tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas a Constituição, ela não diz, ela não detalha o que é renda. Ela nem poderia fazer isso, porque imagine se a Constituição fosse descrever ou definir todas as palavras que ela usa, ela ia ter que ter um glossário anexo a ela, né? No fim, quem vai interpretar o que é renda somos nós, né, os usuários do direito,
A doutrina vai contribuir muito com essa definição do que é renda, a jurisprudência, e no fim, como sempre, quem manda é aquele que a gente chama de intérprete autêntico da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Quem diz o que é renda é o Supremo Tribunal Federal. E hoje eu estava até num evento sobre coisa julgada em matéria tributária, porque teve uma decisão recente da STF dizendo que se você tem uma coisa julgada, num assunto tributário, você ganhou um processo, e depois o STF adota uma decisão diferente, então, por exemplo, a sua coisa julgada definiu que um determinado imposto era inconstitucional e você não precisava pagar mais. Mas se o STF vem depois e diz que aquele imposto é constitucional, no controle concentrado de constitucionalidade, que vale para todo mundo, a sua coisa julgada deixa de produzir efeitos. Né? Então, você tinha ali uma decisão que, por algum motivo de um tribunal, transitou em julgado que liberava você de pagar o imposto, mas depois o STF veio e falou, não, esse imposto é constitucional, todo mundo tem que pagar, e você não é um alecrim dourado que não vai ficar sem pagar. E nesse evento, as pessoas estavam muito incomodadas e falando que o STF afrontou o conceito constitucional de coisa julgada. E eu pensando com os meus botões, mas qual é o conceito constitucional de coisa julgada? Quem diz o que é coisa julgada é o STF. Coisa julgada é o que o STF disser que é coisa julgada. Você pode até dizer que você não gostou do conceito de coisa julgada que o STF fez, mas o STF não afronta a Constituição. O STF diz o que a Constituição está dizendo. Porque a Constituição não diz o que é coisa julgada. Ela diz que deve se respeitar a coisa julgada. Quando surgiu um problema de interpretação sobre o que é coisa julgada, é o STF que vai interpretar, e fez o que ele fez. Né? A gente sabe que nenhum princípio é absoluto, né? E o princípio que protege a coisa julgada também não é absoluto. Ele não pode se sobrepor a outros princípios constitucionais, como o da isonomia, por exemplo. Todo mundo tem que pagar um determinado tributo. Aí você, alecrim dourado, conseguiu uma decisão transitada em julgado, porque vamos dizer que a União perdeu o prazo para recorrer. Aí você nunca mais vai pagar imposto de renda. E todo mundo vai pagar imposto de renda. E o STF vem e diz, não, imposto de renda aqui é constitucional. O STF disse, a coisa julgada deve ser respeitada desde que não sobrevenha uma decisão do STF declarando aquele tributo ou constitucional ou inconstitucional, dependendo da situação, com efeitos erga omnes. Então, quem diz o que a Constituição, o que são os conceitos constitucionais é, em última análise, o STF, e quem vai dizer o que é renda é o STF. Né? Então, toda vez que a gente estiver diante de uma discussão envolvendo seja a renda, seja os princípios constitucionais que são previstos aqui no 153, a gente vai levar essa discussão para o STJ, para o STF e para o STJ, por quê? Porque a Constituição também diz que os impostos tratados nela têm que ter o seu fato gerador definido por lei complementar. E quem define o que é renda é o CTN, o Código Tributário Nacional, que tem essa força de lei complementar no nosso sistema. Então, essas discussões, no final, vão caber ao STJ e ao STF decidir, né? Agora, considerando a jurisprudência vigente hoje, considerando que o STF e o STJ entendem que é renda, existe uma acepção mínima, né, um conceito mínimo do que a gente tem que entender que é renda, que é acréscimo patrimonial. É isso que distingue renda de receita, por exemplo. Né? Porque, como eu estava falando antes, em relação ao simples e ao presumido, eles incidem sobre um percentual da receita, mas a receita não é necessariamente um acréscimo patrimonial. Ela não representa necessariamente que um determinado patrimônio vai ficar maior. Ela é um ingresso no patrimônio, mas dependendo das saídas que ocorram naquele patrimônio, das despesas, dos custos, a receita pode não representar um acréscimo patrimonial. Renda é acréscimo patrimonial. É algo observado num determinado período, então, para saber, fazer esse cotejo entre receitas e custos e despesas e saber se houve um acréscimo a um patrimônio, eu tenho que olhar para um período, né? Porque se eu olhar para um momento isolado, eu não vou saber se teve acréscimo patrimonial. Né?
Eu tenho que olhar para um período mensal, trimestral, para um ano, e ver, olha, em 31 de dezembro, como a gente faz a declaração de imposto de renda, em 31 de dezembro de 2021, meu patrimônio era de 10. Em 31 de dezembro de 2022, meu patrimônio aumentou, passou a ser de 12. Eu tive um acréscimo patrimonial. Para chegar nessa conclusão, eu vou olhar as despesas que aconteceram no ano, os gastos, né? Todas as despesas? Não, apenas aquelas aceitas pela legislação. Mas a diferença entre renda e receita é essa. Receita é um mero ingresso. Renda tem que ser um cotejo entre ingressos e saídas que gere acréscimo patrimonial. Luana, pode fazer sua pergunta. Oi, tudo bom? Tudo bom. O seguinte, eu tinha um colega que ele estava querendo criar uma tese, né? Ele é previdenciarista, e ele queria trazer uma tese que os valores que as pessoas ganhavam de previdência seria, na verdade, não seria um acréscimo na renda, você não está gerando nenhuma riqueza. Por quê? Era só você aumentar o tempo, esse tempo que você está falando, de um ano, se você aumentasse ele para a sua vida laboral, você foi descontado desse valor durante vários anos e agora você só está recebendo de volta o que você já deu, como se fosse um retorno do que você já pagou, né? Que você emprestou ao governo para a Previdência futura sua. E aí ele estava querendo criar uma tese para poder fazer isenção de imposto de renda, né? Na verdade, mas me deixou com a pulga atrás da orelha, sabe? O raciocínio dele tem muita lógica. E é uma lógica que já está no sistema. Por quê? Justamente para isso, se você não tiver um período para você verificar se teve renda, se você considerar a vida inteira, você nunca vai poder apurar e nunca vai conseguir cobrar o imposto, né? Então, o sistema tributário, ele precisa estabelecer um período menor do que a vida inteira. Mas, de fato, para a Previdência, você faz um desembolso para bancar aquela Previdência que você vai receber no futuro. Só que esse pagamento que você faz, você abate do imposto de renda. Só que você abate agora. Entendeu? Justamente para viabilizar que você não vai conseguir abater lá na frente o que você pagou, abate antecipadamente. Então, as contribuições previdenciárias, e a gente está falando de pessoa física, né? As contribuições para a Previdência, tanto Previdência pública, quanto se você fizer uma Previdência complementar privada, elas são dedutíveis da apuração do seu imposto este mês, do seu salário do mês. Então, o sistema ele encontrou essa solução. Então, por exemplo, as pessoas que não declaram. Realmente, é pessoa física. Eu sei que você está falando de pessoa jurídica, mas é que me veio, quando você falou trouxe esse artigo, eu falei, poxa, é justamente o artigo que ele falou, e que né, as origens mesmo do imposto de renda. E aí, eu fiquei pensando das pessoas que não declaram, que não pagam, que recebem abaixo do mínimo e que não pagam imposto de renda nesse momento, digamos agora, nesse agora. Aí, se elas receberem lá na frente uma aposentadoria que ultrapassar o limite de isenção, elas vão ter que pagar. Não, né? Porque, enfim, elas tinham o direito de abater. Todo mundo tem o direito de abater. Inclusive, o motivo pelo qual elas não pagam hoje pode ser justamente porque abateu, né? Então, por exemplo, o limite de isenção do imposto de renda hoje é de R$ 1.900. Mas se você ganha até R$ 2.200, R$ 2.300, você não vai pagar imposto, porque vai abater a contribuição previdenciária. Então, pode ser que você não esteja pagando, justamente porque você já está abatendo. Já entrou no cálculo, o próprio empregador, quando ele vai pagar o salário, ele já faz alguns abatimentos da base, inclusive da contribuição previdenciária que ele desconta do empregado. Entendeu? Mas, se não... então, assim, como o sistema... Agora, existem outras situações, por exemplo,
existem 2 tipos de previdência complementar. Fora, na oficial, na do governo, é assim que funciona, é sempre dedutível. Mas quando você vai fazer uma previdência complementar, eu não sei se você tem, mas se um dia você for fazer uma no banco ou numa seguradora, ela vai te oferecer 2 formas de fazer. Uma que é dedutível do imposto e uma que não é. Se você já sabe que você não vai poder deduzir, você faz a forma que não é dedutível e lá na frente vai ser isento. Mas aí você já faz uma opção ao adquirir aquele plano de previdência complementar para um tipo de plano indedutível que se chama VGBL, né? Então, por exemplo, eu não pago imposto de renda porque eu sou sócia de um escritório, então eu não pago imposto de renda pessoa física porque eu só recebo dividendo. Eu tenho uma previdência complementar VGBL. Lá na frente, eu só vou pagar imposto de renda sobre o rendimento do que eu acumulei. E aí, não vou pagar sobre o principal que eu coloquei lá, porque eu não tive o direito de deduzir. Então, o raciocínio dele faz muito sentido. Tanto é que ele foi absorvido pelo próprio sistema. O sistema é sempre assim, o que você deduz hoje, você tributa amanhã. O que você não deduz hoje, você não tributa amanhã. Agora, se você não exerceu esse direito que você tinha por algum motivo, aí isso não vai autorizar você a não tributar amanhã. Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Era essa última parte aí que eu não soube explicar para ele, mas agora eu sei. Muito obrigada. Desculpa ter saído do assunto, do tema. Pode perguntar à vontade, porque é natural. A aula de imposto de renda, pessoa física, a gente acaba falando de jurídica, porque vai vindo as dúvidas, vai vindo as ideias, e é uma coisa só, na verdade, né? O mesmo artigo da Constituição que dá a competência para tributar a renda da pessoa jurídica, dá a competência para tributar a renda da pessoa física. Tem muito em comum, porque nos 2 casos a gente está falando de acréscimo patrimonial. Agora, também, ao mesmo tempo, é muito diferente. E a gente vai ver, porque a renda da pessoa jurídica é uma renda de uma empresa. Uma empresa existe para dar lucro. A renda de uma pessoa física é uma renda de um ser humano. O ser humano não existe para dar lucro, né? Embora o capitalismo queira nos convencer disso, a gente existe para viver. Então, nesse contexto, as despesas de uma pessoa jurídica, os custos de uma pessoa jurídica são muito diferentes de uma de pessoa física, porque os nossos são o quê? Médico, educação, são aquelas despesas que a gente precisa ter para a gente ter uma vida plena. Na jurídica, essas despesas que são aceitáveis são as despesas que são incorridas, os gastos que uma pessoa jurídica tem para gerar lucro. Então, é diferente, porque são entidades diferentes, mas a gente sempre está falando de acréscimo patrimonial, cada um no seu contexto, né? E os princípios, a mesma coisa, os mesmos princípios que informam o imposto de renda da pessoa jurídica informam o imposto de renda da pessoa física. A gente vai ter que pensar como aplicar, dependendo das peculiaridades do que é a renda da pessoa física e do que é o lucro da pessoa jurídica, né? O primeiro deles é o princípio da generalidade. A gente tem aqui generalidade, universalidade e progressividade. Quando a gente lê generalidade e universalidade, parecem coisas muito parecidas, né? Geral, universal, mas a doutrina e a jurisprudência, depois da Constituição de 88, que foi quando surgiram essas expressões, elas foram especializando essas expressões e distinguindo. Então, não são sinônimos de generalidade e universalidade. O princípio da generalidade, ele quer dizer que todas as rendas de todas as pessoas devem ser tributadas. Mas e as isenções? Pode ter isenção. Só que, como a gente está falando de um princípio constitucional aqui, que é o princípio da generalidade, está na Constituição, qualquer isenção que afaste a incidência do imposto de renda de alguém tem que ter um fundamento na Constituição também, porque senão vai ser inconstitucional perante o princípio da generalidade. A ideia do legislador foi: todo mundo tem que pagar imposto de renda. Todo mundo tem que contribuir. Outro dia eu estava até tendo uma discussão com amigas, que as minhas amigas falavam assim: eu acho que só os super ricos deveriam pagar imposto e todo mundo que é pobre ou classe média não deveria pagar imposto de renda. Eu até entendo a ideia dela, mas eu falei: olha, pelo princípio da generalidade,
que é um princípio que está na nossa Constituição, todo mundo tem que contribuir. Ah, mas e as pessoas muito pobres? Não, aí você tem outros princípios constitucionais que vão permitir que as pessoas muito pobres não paguem imposto de renda, entre os quais o próprio princípio da dignidade humana que está na Constituição. Se for para proteger a dignidade humana, faz sentido eu ter uma isenção. Agora, se o legislador quiser falar assim, advogado não vai pagar imposto de renda, tem algum princípio constitucional que proteja o advogado pelo simples fato de ele ser um advogado? Não tem, né? Médico não vai pagar imposto de renda, não tem. E aí, uma isenção como essa seria inconstitucional, estaria dando um tratamento privilegiado para alguém, contrariando tanto o princípio da generalidade quanto da isonomia, que também exige que todos aqueles que estão em situação semelhante recebam o mesmo tratamento. Então, assim, a regra é, todo mundo tem que pagar. Agora, conforme a sua capacidade contributiva, que aí a gente está falando de um princípio que não é específico do imposto de renda, ele é aplicável a qualquer imposto, né? O princípio da capacidade contributiva, todos os impostos devem seguir, cada um paga conforme a sua capacidade. E a gente vai ter outras isenções também, a gente tem isenção para aposentadoria de pessoas que têm doença grave, né? Também é privilegiado pelo princípio da dignidade humana, né, de permitir que essa pessoa tenha mais recursos para fazer face aí a tratamentos médicos, medicações, etc. Então, a gente sempre tem que olhar se essas situações excepcionais estão ou não de acordo com a Constituição. Se não, generalidade, todo mundo tem que contribuir na medida da sua capacidade. E todas as rendas têm que ser tributadas também. É um outro assunto que está se falando muito esses dias, eu não sei se vocês ouviram falar, sobre essas apostas que ficaram muito na moda ultimamente, aposta esportiva, né? Tudo quanto é jogo de futebol tem propaganda de aposta esportiva. Eu não sei como é que funciona aquilo, mas parece que foi autorizado, foi regulamentado que pode ter aposta esportiva, porque normalmente o jogo no Brasil é proibido, né? Mas a aposta em resultado de jogo de futebol, acho que é isso, vocês me corrigem se eu estiver errado. Está autorizado. Só que não tinha regra tributária para tributar o prêmio da aposta. Eu não sei se alguém está falando que eu não estou ouvindo. Que está aparecendo aqui. Carolina? Falou alguma coisa? Não. Ela acabou de entrar. Tá bom. Carolina, seja bem-vinda. Se você tiver alguma dúvida, pode falar. Mas aí todo mundo, o governo já vai tributar, porque aposta, porque só pensa em pagar imposto. Eu falei, não é que ele tem que tributar, porque temos uma renda não tributada, e pelo princípio da generalidade tem que tributar todas as rendas. Por que não vai tributar o prêmio de loteria? Tributa. O salário é tributado, o prêmio de loteria não vai ser? Mais uma decorrência do princípio da generalidade, além do princípio da isonomia, enfim. Então, assim, toda renda tem que ser tributada, salvo exceções que tenham fundamento constitucional. É assim que funciona. E universalidade? Universalidade, a gente já está falando do alcance territorial do imposto, né? Em que território o imposto pode incidir? Como regra, todos os impostos são informados pelo princípio da territorialidade, ou seja, o imposto municipal, o IPTU do município de São Paulo, onde que ele vai incidir? No território do município de São Paulo, né? O município de São Paulo não pode tributar uma propriedade territorial urbana que esteja no município de Salvador. Só pode tributar o IPTU de São Paulo. Isso é o princípio da territorialidade. O município tributa no território do município. Estado de São Paulo, ICMS, operações de circulação de mercadorias acontecidas dentro do Estado de São Paulo, princípio da territorialidade. E o imposto de renda? É da União, aplicável no território nacional. Territorialidade também. Só que o imposto de renda tem outra característica. Além da territorialidade, ele também é informado pelo princípio da universalidade. O que é o princípio da universalidade? O imposto de renda brasileiro pode incidir em todo o universo, olha que legal. Só para não esquecer da palavrinha. Mas é um pouco por aí. Mas espera aí, não pode ser assim. Como é que o imposto de renda brasileiro vai incidir sobre uma renda que um engenheiro nos Estados Unidos ganhou do trabalho dele? Não tem nada a ver, não, realmente, não pode.
Quando é que o imposto de renda brasileiro vai incidir sobre rendas auferidas fora do território nacional? Quando existirem os chamados critérios de conexão. Tem que ter uma conexão dessa renda com o Brasil. Então, quando o Brasil, por exemplo, paga por um serviço, uma fonte brasileira, uma empresa brasileira vai pagar um serviço de uma outra empresa no exterior, vai ter incidência do imposto de renda sobre esse rendimento pago. Se ela pagar um salário para alguém que trabalha para ela em outro país, esse salário vai ser tributável na fonte também, assim como o salário de um residente no Brasil. Se alguém, um não residente no Brasil, um estrangeiro, tem um imóvel no Brasil e vende esse imóvel, ele tem que pagar imposto de renda no Brasil, mesmo ele não sendo residente aqui. Por quê? Um outro critério de conexão que é a fonte produtora da renda, que é o imóvel. Foi esse imóvel que gerou essa renda, esse ganho, no caso, um ganho de capital, um ganho oferido numa operação de venda de bem. E, portanto, como esse imóvel está no Brasil, o critério de conexão da fonte de produção da renda está presente, o imposto de renda vai incidir sobre a renda de um estrangeiro, de um não residente. Então, isso não foi o Brasil que inventou. A maioria dos países do mundo usa o princípio da universalidade do imposto de renda, permitindo que, em diversas situações onde existia um critério de conexão com o país, o Brasil tribute essa renda. As pessoas físicas brasileiras, onde quer que elas ganhem sua renda, se você vive no Brasil e você é um residente fiscal no Brasil, você tem que pagar imposto de renda no Brasil. Tem cliente que às vezes chega e pergunta assim, eu tenho uma conta no exterior. Se eu trouxer o dinheiro para o Brasil, eu vou pagar imposto? Eu vou falar, não, você já devia ter pago. Porque não é trazer o dinheiro que vai fazer você pagar. Quando você ganhou o dinheiro, você tinha que pagar o imposto. Não importa onde esse dinheiro está. Princípio da universalidade. Você, residente fiscal brasileiro, teve um acréscimo patrimonial no Brasil, pode ser de um dinheiro que você ganhou na China, no Japão, na Itália, você tem que declarar no Brasil e pagar o imposto no Brasil. E aí a legislação vai ter mecanismos para não ter uma dupla tributação dessa renda, permitindo, por exemplo, que o imposto pago em outro país seja compensado com o que é devido aqui no Brasil. Mas é importante a gente ter isso presente. Princípio da universalidade. Não importa onde está o dinheiro, não importa onde está a renda, se tiver uma conexão com o Brasil, vai ser tributado. E a gente tem que ver no caso concreto que conexão é essa e se essa conexão permite essa tributação. E, por fim, a gente tem o princípio da progressividade, né? Que parece ser o mais simples desses. A gente consegue adivinhar um pouco o que seria progressividade. Vocês conseguem dar uma definição para o que seria progressividade? Ele é progressivo de acordo com a tua renda. Se sobe a renda, sobe também a alíquota. Quanto maior a renda, maior a alíquota, né? Isso parece ser simples, mas... né? Mas, na prática, nem sempre a gente tem essa progressividade no nosso sistema. Existem até algumas incidências de imposto de renda que são regressivas. Você falou em previdência, Luana. Existem regras para a tributação de previdência que vão estabelecendo alíquotas que vão caindo quanto mais tempo você vai deixando o dinheiro aplicado. Essa foi uma regra que criaram lá em 2004, 2005, para incentivar a poupança de longo prazo. Falava assim, o brasileiro não poupa, não guarda recurso para aposentadoria, não faz uma poupança para complementar a aposentadoria. Então, vamos colocar uma regra que quanto mais tempo ele deixar o dinheiro, menos imposto ele vai pagar. Só que, embora seja uma ideia interessante, não sei se boa ou ruim, mas é interessante, né? Não atende o princípio da progressividade. A progressividade diz que quanto maior a renda, maior tem que ser a alíquota. E não tem exceção para isso, né? E existe uma razão de ser para a progressividade, né? Existem basicamente duas correntes aí que vão dizer por que a gente precisa ter progressividade no imposto de renda. Uma corrente fala que a mera proporcionalidade no imposto de renda não é suficiente para garantir que cada um contribua conforme a sua capacidade.
Porque imagina se a gente tivesse uma alíquota única do imposto, né? Então, uma alíquota de 20%. Até lembro que no começo do governo anterior, o ministro da Economia, ele defendia uma alíquota única para o imposto de renda. Eu falava, nunca abriu a Constituição, né? Para simplificar e tal. Bom, você não pode simplificar afrontando o princípio constitucional. Depois parece que desistiu dessa ideia, alguém deve ter cochichado ali que não dá. Se a gente tem uma alíquota única de 20%, que era a ideia dele, imagina o imposto de uma pessoa que ganha 5 mil reais, ia pagar R$ 1.000 por mês de imposto. E a pessoa que ganha 50 mil reais ia pagar R$ 10.000 de imposto. Então, quem ganha 5 mil ia sofrer muito mais com essa mordida do imposto do que quem ganha 50 mil, né? Onera muito mais 10% para quem ganha menos do que para quem ganha muito. Então, para prestigiar o próprio princípio da capacidade contributiva, o imposto, além de proporcional, porque qualquer imposto tem que ser proporcional, tem que ser um percentual da base. Não pode ser proporcional para todo mundo. Todo mundo vai pagar 20% e isso já gradua a capacidade contributiva. Não, também tem que ser progressivo. Essa é uma corrente. E tem outra corrente que fala, não, o objetivo da progressividade é outro. Toda vez que a Constituição usa a progressividade, ela quer, além de arrecadar, além de atender o princípio da capacidade contributiva, atingir um objetivo adicional. Então, a gente tem, por exemplo, o IPTU progressivo conforme a utilização do imóvel. Se você não der uma utilização adequada do imóvel, o IPTU pode ser mais alto, né? Para incentivar determinados comportamentos. E a progressividade no imposto de renda, ela teria o objetivo de contribuir para a distribuição de renda e, consequentemente, para reduzir desigualdades, né? Então, com essa regra de que quem ganha mais paga mais, você, de alguma forma, regula para que você não tenha uma desigualdade econômica muito grande, né? Deveria ser assim. Esse é um dos objetivos da nossa Constituição, é reduzir desigualdades sociais e regionais, mas na prática, o que a gente vê é que tem muitos buracos nisso. Porque a gente tem uma progressividade ali, tem na tributação do salário. Mas, nas outras formas de tributação, a gente tem isenções, a gente tem uma progressividade muito pequena no imposto de renda à pessoa jurídica, como a gente vai ver, e que acaba não dando aplicabilidade suficiente para a progressividade. No fim, a gente vai ter aquelas alíquotas sobre o salário de 0 a 27,5%, mas pessoas jurídicas não têm uma progressividade tão ampla, os dividendos que representam, né, a remuneração dos empresários, né, as pessoas que têm participação em empresa, recebem sua remuneração não na forma de salário, mas na forma de distribuição de lucro, e esses dividendos são isentos no Brasil. Então, quando você vai observar o todo da tributação sobre os diversos tipos de renda, tem uma parcela tão grande dessa renda que é isenta, ou que existe a chamada pejotização, né, pessoas físicas que constituem ali uma PJ para trabalhar, e todos nós nos valemos disso, e é natural. Mas quando a gente olha para o sistema, isso causa muitas distorções e acaba não atendendo ao princípio da progressividade da forma desejada, seja para que ele implemente mais adequadamente a capacidade contributiva, seja para que ele alcance esse objetivo da progressividade. Então, assim, agora, não sei se vocês estão acompanhando, está tendo muita discussão ali no governo sobre reforma do imposto de renda, né, sobre reforma tributária. E o ministro, ele tem dito que ele não vai criar novos tributos, ele vai tributar quem não paga. E que tem muitos buracos, e tem muitos buracos na legislação, né? Então, é ali que eu acho que, assim, mais do que reforma para fazer um novo imposto de renda, essas reformas, assim, de você destruir o que existe e construir um novo, tem muito buraco que pode ser ajustado para cobrar imposto de quem não paga. Se fala muito em tributação de grandes fortunas. Eu ia te perguntar, dá um exemplo, assim, mais evidente de que a gente pudesse visualizar isso. A tributação de dividendos, né? Uma pessoa que, um profissional liberal,
né? Uma sociedade de advogados, ela é tributada no Simples Nacional, paga 6 a 12% de imposto e distribui dividendos isentos. Então, e pode optar pelo Simples Nacional uma pessoa que tenha faturamento de até 4.800.000 reais por ano. Não é uma banca de jornal. 4.800.000 A pessoa que reais por ganha ano. ali a partir de 3 salários mínimos, começa a pagar imposto. Vai pagar mais do que quem está no Simples Nacional e que ganha 4.800.000 reais por ano. Lucro presumido, até 72 milhões de reais. Na prática, você paga uma média de 15% do seu faturamento, se você tiver um lucro presumido. Cadê a progressividade? Cadê os 27,5 igual de salário? Agora, então, existem muitos ajustes que podem ser feitos na legislação. Coloca um bote na sala chamado tributação de grandes fortunas. Só que, na verdade, a isenção das grandes fortunas, ela está no imposto de renda. A gente pode, eu sou favorável a ter um imposto sobre grandes fortunas, tá? Só que antes de ter ele, tem muita fortuna que não está sendo tributada, porque tem brechas na legislação do imposto de renda. Uma pessoa física que tem uma offshore no exterior, o que ela faz? Ela bota lá $1 milhão. O próprio ministro da Economia tinha um offshore no exterior, do governo anterior. Colocou lá, eu acho que ele tinha $10 milhões nesse offshore. Começa a gerar lucro esse offshore lá no exterior. Ele não tributa esse lucro enquanto ele não é distribuído para cá, para o Brasil. A física. Jurídica, sim. Física, não. Aí, quando ele precisa de dinheiro, sabe o que ele faz? Redução de capital. Ao invés de pegar do lucro, ele pega do capital que ele colocou, esses 10 milhões de capital. E aí não é ganho de capital, entendeu? Até zerar os 10 milhões, ele pode tirar tudo sem tributar. E o lucro fica lá parado. Tem muita coisa, tem muito jabuti. O Haddad está chamando de jabuti. Eu nem gostei muito dessa expressão, porque eu acho que não dá muita ideia para as pessoas do que é. Sabe? Mas tem muita mamata. Não, sim, é porque eu ouvi as declarações dele, eu falei assim, mas onde que estão as brechas? Realmente. Ninguém conta. São gigantes, né? Porque nós, advogados, temos os nossos clientes, que muitas vezes se beneficiam dessas coisas. Eu tenho clientes que se beneficiam dessas coisas, faz parte do meu trabalho, então eu não vou chegar no jornal e falar, gente, é isso, 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 mas a gente sabe. Entendeu? Então, mas é o que eu falo, caberiam a eles, né, explicar melhor para a gente, A Receita enfim. Federal sabe, só que assim, eu acho que eles não vão chegar para falar agora o que é, porque senão vai tirar o efeito surpresa. Né? E essa coisa, por exemplo, lá no outro governo, chegou a aparecer uma proposta de reforma do imposto de renda. Quem fez essa proposta foi a Receita Federal, e pegava muito desses pontos. Só que o pessoal lá desse governo, eles não prestavam muita atenção às coisas e tal. Quando eles viram, já estava na mesa a reforma. E aí veio um monte de lobby, um monte de gente falar, não, mas olha só, inclusive essa tributação das offshore. Eles já tiraram no primeiro substitutivo a tributação das offshores de pessoa física no exterior. Primeiro substitutivo que teve, já tiraram. Entendeu? Então, a Haddad está falando agora da isenção das subvenções para custeio. Então, assim, criaram uma tese de que quando um Estado dá uma redução de ICMS para a empresa se instalar lá, o que vai acontecer se você tem menos ICMS? Você vai ter mais lucro. Que esse lucro correspondente à redução do ICMS não pode ser tributado pelo imposto de renda. Tem muita coisa assim no sistema. Aí joga a discussão para o imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto que realmente, embora eu seja favorável, ele fica com uma fama muito ruim no mundo inteiro. Porque tem muitos países que não têm essas brechas que a gente tem no imposto de renda. Os ricos já, vamos dizer assim, já pagam um imposto de renda mais justo do que o nosso. E aí eles vêm por cima com o imposto sobre grandes fortunas. E aí, quando eles vêm por cima com o imposto sobre grandes fortunas, esses milionários, eles vão embora dos países. Isso é verdade.
tá? Eu não me importo que milionário vá embora do Brasil, mas as pessoas se importam. Eu acho que se você é um bilionário que você não quer contribuir para o seu país, você tem mesmo que ir embora. Vai, a gente dá um jeito aqui. Mas cria-se esse pânico de que todos os ricos vão embora e vão deixar de investir no Brasil. Não é verdade, eu acho que não vai acontecer, mas cria-se esse pânico e aconteceu em outros países. Porém, esses países já tinham um arroxo grande em cima dos muito ricos. Na França, o imposto de renda chega a 75%. Da renda dos milionários. Aí tudo bem. Aí você pensa assim, pô, o milionário já paga 75%, vem o imposto sobre grandes fortunas em cima, ele vai embora. Mas no Brasil, não. Não é assim. O cara não paga nada, porque ele ganha dividendo, é isento. Né? Os sócios, os acionistas, pessoa física do Banco Itaú, não pagam imposto de renda. Então, tem muito... O nosso sistema, ele é cheio de privilégios. Ele foi sendo construído todo em cima de privilégios. Então, tem muito o que ajustar para que o imposto seja geral, universal, progressivo, né? Mas é delicado, porque ninguém quer meter a mão e se expor, porque nós somos advogados. Hoje, existem pessoas que já falam mais abertamente sobre essas coisas, mas que são normalmente acadêmicos, né? E as pessoas da Receita Federal de carreira. Por isso que aquela reforma lá do governo anterior, quando veio da Receita Federal, e eles estavam passando, assim, a régua em todas essas coisas, mas aí o pessoal não sabia. Aí foram e engavetaram o negócio. A questão agora vai ser ver se a gente vai ter um ambiente político que viabilize tudo isso, né? Porque, enfim, a política é muito difícil. Mas tem espaço, tem muito espaço para tributar mais, e eu espero que isso aconteça, porque a gente não pode ter um país justo e com a qualidade de serviço público que a gente quer e tudo mais, sem pagar imposto, né? Sem quem pode mais, pagar mais, e só quem ganha salário pagando imposto, e ainda por cima com uma tributação que a gente fala que é regressiva, porque embora a gente tenha todas essas lacunas na tributação do imposto de renda, inclusive até uma alíquota marginal. Quando fala alíquota marginal do imposto de renda, é a alíquota mais alta, a faixa mais alta de alíquota, chama alíquota marginal. Nossa alíquota marginal de 27,5% é baixa em termos internacionais. O problema é que ela começa numa faixa baixa, né? Então, acima de R$5.000 já paga 27,5%, mas você poderia ter alíquotas muito mais altas para quem ganha 30, 40, 50, 60, 70, e vai subindo, né? Só dizer que é considerado paraíso fiscal o país que não tributa renda, ou que tributa com alíquota de até 20%, e a nossa alíquota máxima é 27%, então está muito perto de ser um paraíso fiscal nesse aspecto, e pouquíssima gente paga 27,5%, a grande maioria paga zero na isenção dos dividendos, e quem pode já constitui uma pessoa jurídica para ficar no simples, é a chamada pejotização. Tem todo tipo de distorção no sistema. Mas vamos ao imposto de renda lucro real, que é o objetivo da nossa aula. Você começar a falar dessas coisas, eu não paro mais. De qualquer forma, a gente vai ter uma outra aula na semana que vem, então o que não der para dar hoje, a gente vê na semana que vem. Como eu falei para vocês, além da Constituição, o Código Tributário Nacional ele também define renda. Então, ele tem lá no artigo 43 uma regra que diz que o imposto de competência da União sobre renda e provento de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Então, aqui já tem um elemento que é super importante, que é muito falado no imposto de renda, que é a questão da disponibilidade econômica ou jurídica. Então, o legislador está dizendo aqui que o fato gerador do imposto de renda pode ser ou é uma coisa ou outra. A disponibilidade econômica ou a disponibilidade jurídica. Se ele usou isso, é porque são coisas diferentes. Uma coisa é disponibilidade econômica, outra coisa é disponibilidade jurídica. E o legislador ordinário, quando for criar um imposto, que aqui a gente está falando de uma lei complementar, tá? Uma lei que está se dirigindo ao legislador ordinário, não está criando imposto. Quem vai criar um imposto é a lei ordinária.
O legislador pode escolher, vou tributar a disponibilidade econômica ou vou tributar a disponibilidade jurídica. Né? E aí, o que é econômica, o que é jurídica? A disponibilidade jurídica, a gente pode simplificar dizendo que ela é o direito à renda. E a disponibilidade econômica, além do direito, você tem a disponibilidade financeira. Essas coisas podem, e muitas vezes acontecem em momentos diferentes. Né? Então, por exemplo, eu fui contratada para trabalhar numa empresa, para ser empregada dessa empresa. Eu trabalhei do dia 1º ao dia 30 de março. O dia que a empresa paga salário é dia 5 de abril. No dia 30 de março, eu já tenho direito ao meu salário, não tenho? Que minha obrigação era trabalhar. Só que eu só vou ter a disponibilidade econômica no dia 5, quando eu receber. A mesma coisa é uma pessoa jurídica. Quando ela faz um contrato para fornecer mercadorias para um comprador, e ela entrega aquela mercadoria, ela já tem direito a receber o preço. Mas muitas vezes ela só vai receber aquilo no mês subsequente, ou às vezes em parcelas. Mas ela já tem o direito. Ela já tem até um recebível, que ela pode ir lá e descontar. O legislador pode tributar a renda a critério dele no momento em que alguém tem direito à renda ou no momento em que ela tem disponibilidade econômica, quando ela recebe a renda. Quando recebe, já tem que ter o direito, porque senão não é renda. Pode ser um empréstimo, por exemplo. Se eu receber um dinheiro e não tiver direito àquele dinheiro, eu posso simplesmente estar guardando dinheiro para alguém, ou eu posso ter tomado um empréstimo. Para ter disponibilidade econômica, eu tenho que ter o direito mais a disponibilidade financeira. Eu tinha o direito e eu recebi. Mas pode ser antes, a tributação pode ser só quando eu tenho direito. Quando eu tenho direito, aquele direito já cresceu o meu patrimônio. Ainda que não financeiramente. O recebível já faz parte do meu patrimônio, só que eu não recebi ainda. O que o legislador fez no Brasil foi uma escolha por tributar a pessoa física só quando ela tem a disponibilidade econômica. Já a pessoa jurídica, como regra, é tributada quando ela ofere a disponibilidade jurídica, quando ela tem o direito à renda. E a gente vai ver mais ou menos como é que isso funciona para a pessoa jurídica e por que isso funciona para a pessoa jurídica. Para a pessoa física, é fácil imaginar que seria complicado tributar antes dela receber o dinheiro. Mas é interessante que tem alguns países que têm tributação da pessoa física pela disponibilidade jurídica. E eu vi isso uma vez que eu atendi um cliente dos Estados Unidos e por algum motivo eu tive que olhar o holerite dele. E aí, todo mês, lá ele tinha direito a um 13º salário, que nem a gente tem aqui no Brasil. Todo mês que a gente trabalha, a gente ganha o direito a um 12º do 13º salário, né? Assim. Tanto é que se eu for demitida depois de 3 meses, eu vou receber o 13º salário proporcional, porque eu já ganhei o direito. Então, o que acontecia? Ele sofria o desconto do imposto de renda no mês de março sobre o 1/12 do 13º que ele não recebeu ainda. Porque ele já adquiriu o direito. E aí, lá na frente, quando ele recebia o 13º, ele recebia bruto. Isso é um exemplo de tributação da disponibilidade jurídica na pessoa física. Aqui no Brasil, não tem isso. Podem ficar tranquilos. A renda da pessoa física só é tributada quando ela recebe. Mesmo se eu vender uma casa, vendi a casa e vem todo mundo desesperado. Eu vendi a minha casa, só que eu vou receber em 12 parcelas. Não precisa pagar o imposto sobre o ganho de capital. Só à medida que você receber cada parcela, você pega a proporção daquilo que foi ganho e tributa, porque a tributação da física é sempre pela disponibilidade econômica. Foi uma escolha do legislador, como a gente está vendo aqui no CTN, poderia ser disponibilidade econômica ou jurídica, ele fez essa escolha. Né? E aí vem o que seria a renda e o que seria um provento de qualquer natureza. E aí tem uma historinha interessante sobre o porquê que foi criado esses dois conceitos, né? Renda como produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Então, a renda ela tem que ser produto de uma atividade humana, né? Você aplica o capital, aplica seu trabalho, combina capital com trabalho e gera aquela renda. Já proventos de qualquer natureza seriam os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Por
que tem esses dois incisos? Porque na época que foi feito o CTN, alguns dos juristas que ajudaram a escrever tinham um entendimento de que renda tinha que ser produto. E outros tinham entendimento de que renda tinha que ser qualquer acréscimo. E isso dá resultados muito diferentes. Porque se eu disser que renda só é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, o tal do prêmio do jogo, que eu falei de aposta de futebol, não é produto do capital, nem do trabalho, nem da combinação de ambos. Não seria renda, não seria tributável, se fosse só o produto. Além disso, se eu disser que renda é o produto do trabalho, do capital, da combinação de ambos, eu não preciso verificar se teve ou não acréscimo patrimonial. Porque eu já estou dizendo que tudo que o trabalho produz é renda. E a gente viu no começo que existe uma tendência de se entender como renda sempre um acréscimo patrimonial. E daí eu tenho que ver se aquele produto gerou acréscimo ou se aquele produto não gerou acréscimo. Se eu disser que acréscimo patrimonial, qualquer acréscimo patrimonial é renda, é totalmente diferente, porque aí eu vou ter produto do trabalho que não vai ser tributado, porque não gera acréscimo. E aí ficou a maior discussão. E aí, a gente vai usar renda produto ou a gente vai usar renda acréscimo? E aí chegaram a essa solução salomônica de falar, vamos dizer que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. E proventos de qualquer natureza são todos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Na prática, a interpretação vai levar a gente a dizer que renda é acréscimo patrimonial. Porque se não for produto e for acréscimo patrimonial, é provento de qualquer natureza. Mas essa discussão toda, depois de muito tempo trabalhando com imposto de renda, eu comecei a ver que ela tem uns resquícios na nossa legislação da renda produto. Existem situações em que a renda não é produto e, por conta disso, ela é isenta. E você fala, mas por que essa isenção? Aí você fala, isso aqui é coisa de teoria da renda produto. Um exemplo. Eu escrevi minha tese de doutorado sobre tributação do seguro, do resseguro e da previdência complementar. Até por isso que, Luana, estava te falando de umas coisinhas de previdência, que é um tema que eu gosto muito. E quando eu fui falar de tributação de indenização de seguro, eu achei que ia ser muito fácil, porque indenização não é renda. Indenização não é acréscimo patrimonial. Mas, quando eu fui estudar mais, tudo que a gente vai estudar mais, a gente descobre que não é fácil. Por isso que tem gente que não estuda, porque fica achando que é tudo fácil e tem opinião sobre tudo. Você estuda, você descobre que você não sabe nada. Lá fui eu, depois de trabalhar 20 anos com imposto de renda, trabalhar com muita seguradora, entidade de previdência, descobri que tem indenização que é renda. Por quê? Quando a gente pensa em indenização na renda, a gente está pensando, você teve uma perda e você vai recompor aquela perda. Bati meu carro, levei para a oficina, R$500 o conserto, a seguradora vem e paga os R$500. De fato, essa indenização de R$500 não é acréscimo patrimonial, é indenização por um dano patrimonial. Só que tem indenização que não é por dano patrimonial. Exemplo, seguro de vida. Eu vou fazer um seguro de vida para os meus filhos e eu vou pagar todo mês um prêmio de seguro de vida. Prêmio é o que a gente paga todo mês, às vezes a gente confunde, né? E a indenização é que vou receber se eu morrer. Eles vão receber se eu morrer. Então, eu vou falar assim, se eu morrer, eu quero que os meus filhos recebam uma indenização de R$1 milhão. Eu posso? Posso. A seguradora vai falar quanto é para eu pagar por mês por isso. Daí, se eu morrer e eles receberem esse R$1 milhão, é isento. A legislação diz que é isento. E daí, quando eu fui escrever a tese, eu falei, gente, o que eu vou falar sobre isso aqui, né? Porque é acréscimo patrimonial. Inclusive, eu nem conto para eles se eu fizer um negócio desse, que eles vão descobrir que eu valho mais morta do que viva. Eles vão ficar bem mais ricos do que eles são hoje, se eles ganharem uma indenização de R$1 milhão. Só que isento, a legislação traz uma isenção. Não sei de onde, por quê, né? Eu não queria falar na minha tese que podia tributar a indenização de seguro de vida, porque, poxa vida, né? Uma sacanagem. Então, eu criei uma teoria lá para falar
que a indenização de seguro de vida seria tipo uma indenização por dano moral, porque isso aí é uma outra coisa que o nosso judiciário já criou essa jurisprudência, que indenização por dano moral não é tributável. E que isso faz muito sentido, porque a doutrina do direito civil criou essa ideia de que o dano moral pode ser indenizado com dinheiro. Que também foi um negócio que demorou muito tempo para se assentar, né? Porque lá nos primórdios falava assim, não, peraí, você sofreu um dano moral, como é que o dinheiro vai indenizar? Dinheiro não indeniza dano moral, né? Mas aí veio aquela teoria de que você vai chorar, mas você vai chorar em Paris. E chorar em Paris é melhor do que chorar na nossa casa. Dá uma alegriazinha e indeniza o seu dano moral. Très bien, não é, Luana? Très bien. E aí criou-se essa ficção jurídica de que o dano moral é indenizável, que quando você estabelece a indenização, ela é exatamente do tamanho do dano. É uma ficção jurídica. Ora, se a indenização por dano moral é exatamente do tamanho do dano, como é que vai ter imposto de renda? É recomposição do patrimônio imaterial. Ela não é maior do que o dano. A indenização, ela nunca gera enriquecimento. Isso está pacificado no STJ, tem súmula dizendo que indenização por dano moral não é tributável por imposto de renda. Claro que assim, alguém tem que arbitrar essa indenização, o judiciário vai ter que arbitrar essa indenização. Não sei o que acontece se for feito um acordo, eu nunca vi essa situação em que uma parte concorda em pagar para outra dano moral, mas eu acredito que teria o mesmo tratamento, a súmula não dá nenhum tratamento diferenciado. Então, no seguro de vida, é meio parecido com isso, porque, inclusive, tem umas previsões lá no Código Civil, não sei se vocês lembram da faculdade, que dizem que, por exemplo, se o filho matar o pai, ele perde o direito. O seguro de pessoas, ele nunca pode advir de um fato desejável para o segurado, né? Então, é possível pressupor que vai acontecer um dano moral para quem perdeu o seu ente querido e recebeu a indenização. E até também o suicídio também não tem limitações para pagar a indenização de seguro de vida. Não posso ir lá falar, eu já sei que eu vou morrer, vou me suicidar, mas meus filhos ganham uma indenização aqui de R$1 milhão. Então, eu criei essa teoria, mas eu fiquei na minha cabeça de que indenização de seguro de vida não é tributável por conta dessa história aí de não ser produto do capital do trabalho da combinação de ambos. Herança. Por que herança não é tributável pelo imposto de renda? Posso fazer uma pergunta? Uhum. Recentemente estava assistindo uma aula sobre imposto de renda devido às atualizações, e a questão da indenização é bem complexa, né? E assim, dano moral, indenização não incide, não é fato gerador para o imposto de renda. Uhum. Mas eu tenho que olhar para o dano material que pode vir a ser, a indenização por dano material pode vir a ser fato gerador para o imposto de renda. Mas aí o que eu quero colocar é o seguinte, recebi uma indenização por dano moral, deixei esse dinheiro guardado, né? Com o passar do tempo, ele foi rendendo. Aí sim vai ter incidência. Aí, sobre esse lucro, esse aumento de capital, né, sobre a parcela do aumento de capital, somente que eu pago o imposto de renda, certo? Na verdade, assim, se você recebeu e você aplicou lá no mercado financeiro e teve rendimento, aí já é uma nova renda. Certo. Agora, se você entrou com ação para ganhar uma indenização por dano moral, e aí vamos lá, ganhei em primeira instância uma indenização de R$50 mil. Aí a parte recorreu. E aí começou o quê? A incidir, começou a incidir juros ali durante o processo. Não vai ter tributação esses juros e esses rendimentos. Por quê? Porque o entendimento da jurisprudência é que o acessório segue o principal. Juros e correção monetária em cima de uma remuneração isenta, quando são pagos em decorrência de decisão judicial, são isentos. Juros e correção monetária de uma remuneração tributável
são tributáveis. Certo. No caso, acabou a ação, levantei todo o dinheiro e apliquei na XP. Aí o rendimento da XP, aí você vai pagar imposto, porque você vai na fonte, aí já é o rendimento daquela aplicação financeira. Já o principal não vai ser tributado, mas o que você ganhar em cima vai. Certo, ok. Era essa a minha dúvida, se tributaria ou não. Mas faz sentido tributar sobre a parcela que eu ganhei, né? Que aí já deixou de ser indenização, né? Aí já é rendimento de aplicação financeira, já mudou de natureza. Sim, ok. Mas tem muita discussão Depois eu me arrependi da hora de fazer essa tese. Tem muita discussão em cima de indenização. Quando a empresa recebe indenização por lucros cessantes, por exemplo, se ela tem um incêndio numa empresa, ela tem uma apólice de seguro que vai pagar para ela a indenização pelo lucro que ela deixou de ter por 6 meses, porque ela vai precisar reconstruir a fábrica. Esse lucro seria tributável, né? Tributável. Acaba a indenização... Você entende? Desculpa, você entende que não é fato gerador sobre a indenização de lucro cessante? É tributável. Tá. É tributável. Então, tudo depende, né? Aí vem aquele famoso depende que indenização, né? Em que situação? Depende. Tá. Agora, sobre o dano emergente, não, certo? Não, aí não. Aí não, tá. A gente faz aquela confusão. O que é lucro cessante? O que é dano emergente? No fim, põe tudo na panela, vira uma salada só. Mas aí vem o fisco e te autua, né? E é uma coisa super pouco discutida, assim. Não tem tanta jurisprudência, sabe? Nem manifestação da Receita. Então, e às vezes você tem até uma indenização por dano patrimonial, por exemplo. Enfim, teve um incêndio, perdi minhas máquinas, né? Tinha comprado essas máquinas por 1 milhão. A seguradora vai lá e me paga 1 milhão. Só que já tinha feito depreciação dessas máquinas na minha contabilidade. Então, o custo que elas estavam registradas não era mais 1 milhão, era 700 mil. O fisco entende que a diferença, esses 300 mil já depreciados, eu tenho que tributar. Muita coisinha. Mas, enfim, voltando aqui, a gente tem a renda como produto do capital e a renda como acréscimo patrimonial. A gente tem 2 parágrafos aqui no artigo 43 que eles estão diretamente ligados ao princípio da universalidade também, né? Em 2001, a gente teve algumas mudanças na legislação determinando a tributação dos lucros das pessoas jurídicas no exterior, né? Depois da Constituição de 88, com o princípio da universalidade, em 95, os lucros auferidos pelas pessoas jurídicas no exterior passaram a ser tributados. Então, por exemplo, a Petrobras, ela tem subsidiárias no exterior, é uma multinacional brasileira, é uma empresa brasileira que tem empresas no exterior, né? A Vale do Rio Doce, ela é uma empresa brasileira que tem outras empresas que são dela no exterior e que tem lucro. A Odebrecht, tinha lá a Odebrecht no Peru, a Odebrecht em vários países. Quando essas empresas auferem lucro, quando as suas subsidiárias no exterior fazem lucro, elas teriam que tributar esse lucro aqui no Brasil. Até porque muitas vezes nesses países onde elas estão, a alíquota do imposto de renda pode ser menor do que aqui, muitas vezes é paraíso fiscal. Então, em 95, veio a primeira legislação brasileira buscando tributar esses lucros no exterior. Teve uma grita muito grande, essa legislação ficou meio dormente por vários motivos. Até 2001 veio uma e falou, valendo, agora vai ter que pagar. E aí alteraram o CTN para tentar dar esse fundamento e evitar a discussão da constitucionalidade dessa tributação dos lucros do exterior. Então, o parágrafo 1º diz que a incidência do imposto independe da denominação da receita do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, tentando, assim, dar uma carta branca para o legislador tributar lucros do exterior. E o parágrafo 2º diz, na hipótese de receita ou rendimentos oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido nesse artigo. Bom, não adiantou nada, porque essa lei foi questionada, sua constitucionalidade foi questionada, e essa celeuma só se resolveu 14 anos depois,
no STF em 2014. Né? Aqui no Brasil existe a presunção da inconstitucionalidade das normas. Toda nova norma tributária, a gente vai discutir a constitucionalidade e só depois de alguns anos a gente vai saber se aquela regra era constitucional ou não. Demorou 14 anos e essa legislação saiu metade constitucional, metade inconstitucional. Mais para frente a gente pode falar sobre isso se a gente tiver tempo. Bom, sobre a renda da pessoa jurídica, já tentando entrar aqui um pouco na tributação do lucro real, né? A renda da pessoa jurídica, eu falei um pouco para vocês, que é o lucro, que por sua vez são as receitas menos os custos e despesas. A legislação tributária, ela não vai dar um passo a passo sobre como a pessoa jurídica apura seu lucro. Essa é uma matéria que não cabe à legislação tributária, e sim à legislação comercial, à lei das sociedades anônimas. Cabe ao tributário dizer como ele vai tributar o lucro. Mas a lei das SAs, a legislação comercial, é que vai tratar de todas as questões atinentes à pessoa jurídica, como ela se constitui, como é que ela tem que fazer suas demonstrações financeiras, inclusive como ela vai apurar o seu lucro, tá? E na nossa lei das SAs, essa regra está no artigo 187, parágrafo 1º. O artigo 187, parágrafo 1º vai dizer como é que a pessoa jurídica apura o lucro. E ele já começa de uma forma muito interessante, porque ele fala sobre a determinação do resultado do exercício. Porque o resultado pode ser positivo ou negativo. Então, o certo é a gente falar de apuração do resultado e não apuração do lucro. Depende, pode ser positivo, lucro, pode ser negativo ou prejuízo. Então, a gente só vai ter lucro se for positivo. A lei das SA, então, vai dizer que na determinação do resultado do exercício vão ser incluídas receitas e despesas. Mas ela traz algumas disposições que têm muito a ver, como a gente vai ver, com a questão da disponibilidade jurídica da renda, que a gente viu lá no CTN, que, como regra, as pessoas jurídicas são tributadas quando elas têm o direito à renda, e não necessariamente quando elas recebem essa renda, quando elas recebem as receitas. Isso também vale para os gastos. Da mesma forma que ela vai considerar as receitas no momento em que ela tem direito a essas receitas, não necessariamente quando ela recebe o dinheiro, ela também vai considerar os seus gastos no momento que ela se obriga a esses gastos, não necessariamente quando ela faz o desembolso. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Isso está bem descrito aqui nesse parágrafo 1º. Na determinação do resultado do exercício serão computados as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização em moeda, independentemente de ter sido recebido o dinheiro. Então, receitas, ganhas. Eu ganhei essa receita, eu só não recebi ainda. A gente está acostumado, né, Fernanda? Ganhei a ação, mas os honorários só no precatório. Ganhar uma coisa, receber outra. Mas é assim. Então, a pessoa jurídica ela é tributada sobre as receitas e rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização em moeda. E ela vai computar também os custos, as despesas, os encargos e as perdas pagos ou incorridos. Incorridos quer dizer, eu estou obrigado a pagar aquilo. Já vou computar. Se eu tenho certeza que eu tenho que pagar, eu já vou computar como despesa. E mais, correspondentes a essas receitas e rendimentos. Tem que casar as despesas com as receitas. Isso também é bem característico da tributação da pessoa jurídica no regime do lucro real. Esse sistema de apuração de resultado, que está na lei das SAs, viabiliza a tributação da disponibilidade jurídica da renda, que na contabilidade a gente costuma chamar de regime de competência. Não sei se vocês já ouviram, as pessoas falam assim,
Pessoa jurídica é tributada por regime de competência, pessoa física por regime de caixa. Caixa é o que entrou. Competência é o que compete ao período. Tem muito a ver com competir ao período. Essa é uma receita que compete a esse período, e essa é uma despesa que compete a esse período. O que é despesa que compete a esse período? Despesa que vai gerar receita nesse período. A gente vai ver que isso vai ter uma série de implicações na apuração do lucro da pessoa jurídica. Essa regra é contábil. Tá na legislação. Só ajudando um pouquinho, contribuindo um pouquinho, Claro. É uma questão. Ana, se você tiver aí, minha amiga contadora, vai ajudar bastante. Mas vamos lá. A regime de competência, pensa no parcelamento. Sabe aquela dívida que você paga parcelado? Então, esse é o regime de competência que a gente fala. É como se o dinheiro ele vai ter valor naquela parcela. Tá certo, Júlia? Ou compliquei mais? Muitas vezes sim, porque você vai ter que ir casando a despesa com a receita. Então, se você comprou uma máquina, por exemplo, para sua empresa, essa máquina custou R$1.000. Só que essa máquina ela vai gerar receita por 5 anos. Ela não vai gerar receita só esse ano. Então, eu não posso deduzir esse gasto todo esse ano. Eu tenho que parcelar. Eu acho que foi isso que a Fernanda quis dizer. Eu vou parcelando a minha despesa por todo o período em que aquela máquina vai gerar receita. Ana, deu um oi aí. Ana, você quer? Você, como contadora, talvez explicar melhor do que eu. Eu gosto muito de contabilidade, mas eu não sou contadora, infelizmente. Mas foi isso mesmo, Júlia, que eu quis dizer, essa questão do parcelamento. A gente meio que assimila regime de competência, pensa na parcela, em parcelas. E aí fica... Isso existe por uma razão. Não é uma invenção aleatória. Porque a empresa, ela não existe só para pagar tributo, né? A empresa, ela tem que mostrar o balanço dela e o resultado dela para várias pessoas, não só para o fisco, para os sócios terem certeza de que ela está indo bem, está dando lucro, e porque eles querem receber a distribuição dos lucros. Ela precisa mostrar o balanço dela para o banco para conseguir crédito, né? E para isso, ela tem que mostrar a realidade econômica dela. E o regime de competência, ele funciona muito bem para mostrar a realidade econômica da empresa. Porque a gente vai olhar ali para o resultado que ela gerou no período, empenhando os recursos necessários para gerar aquele resultado. Se eu não fizer dessa forma, eu posso ter distorções no balanço. Então, eu vou ter um ano que eu vou comprar um monte de máquina, meu lucro vai lá para baixo, porque eu vou deduzir toda a despesa com as máquinas. E nos outros anos eu vou ter um lucro muito alto, porque eu já não tenho mais a despesa da máquina. Então, o regime de competência ele serve para mostrar, olha, essa empresa ela está ganhando tanto nesse período e ela está gastando tanto para gerar essa receita nesse período. E essa é a situação econômica. Se eu só olhar para o caixa da empresa, ele não diz nada. Eu posso ter uma empresa que está indo super bem, que ela vendeu muito no período, só que ela não recebeu ainda. Aí não vai ter nada no caixa. Mas ela está mandando muito bem. Eu preciso mostrar para o banco, na hora de obter crédito, que ela está mandando muito bem. E então, eu reconheço essas receitas por competência. Porque eu já ganhei, já vendi. Só que eu vou receber daqui a um tempo, né? E eu também não quero mostrar todo o gasto que eu tive com as máquinas esse ano, porque essas máquinas vão me dar receita por muito tempo. Se eu deduzir tudo agora, vai ficar lá embaixo o meu resultado, e o banco também não vai querer me emprestar dinheiro. Então, é um regime que funciona para mostrar a realidade econômica da empresa. E tem menos distorções do que o regime de caixa. Toda empresa que faz contabilidade tem que seguir o regime de competência. Não é só empresa que está no lucro real. Não existe contabilidade que não seja pelo regime de competência. Então, é um conceito bem importante da gente entender, porque todo mundo tem que lidar mais cedo ou mais tarde com um pouco de contabilidade. Existem empresas, as empresas que estão no simples e no lucro presumido,
Elas podem apurar os seus tributos pelo regime de caixa, opcionalmente. Mas isso não significa que ela pode fazer o balanço dela pelo regime de caixa. Ela vai fazer um livro chamado livro caixa, onde tem entrada e saída financeira. É um livro simples, que se chama livro caixa. E o imposto vai incidir sobre o lucro do livro caixa. Mas a contabilidade, o balanço é sempre por competência. Ficou claro? Daí, então, a gente viu que a gente começa a olhar para o lucro através da legislação comercial, não da legislação tributária. O resultado do exercício vai partir daqui. Já falamos de regime de competência e regime de caixa. E aqui eu estou falando um pouco dos outros. Eu vou para o lucro real, para a gente adiantar um pouco. Nas próximas aulas a gente fala de presumido e arbitrário. A gente já falou um pouco aqui sobre o lucro contábil ou o resultado contábil, que é o apurado na contabilidade. A partir daí, existem algumas formas de se tributar o lucro, que são usadas no mundo. A gente pode ter 3 modelos: o modelo da dependência total, o modelo da autonomia total ou o modelo da autonomia parcial. Então, eu posso ter uma regra que vai dizer que o resultado contábil vai ser o resultado que vai ser tributado. Seguiu as regras da contabilidade, chegou aquele resultado, o imposto vai incidir um percentual sobre aquele resultado. Isso seria a dependência total. A autonomia total olha, para a apuração do imposto, a gente vai ignorar o resultado contábil e a gente vai usar, por exemplo, o livro caixa. Ou a gente vai criar regras contábeis, regras de balanço para um balanço fiscal. Regras diferentes das regras contábeis. É um balanço fiscal e um balanço contábil. Isso seria autonomia total. No caso do Brasil, o nosso sistema usa autonomia parcial. O que é isso? Ele pega o resultado contábil, o número que está ali, e vai fazer ajustes. Então, a minha primeira linha, onde eu vou fazer ajustes, é o resultado contábil. Pode ser positivo, pode ser negativo. Aí eu vou fazer alguns ajustes que a legislação determina. Então, a legislação que trata do lucro real é uma legislação de ajustes. Ela vai dizer, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. E a gente faz esses ajustes através de um livro que se chama LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Como eu falei para vocês, a primeira linha é o resultado e ali eu vou fazendo. Soma um item, diminui um item, soma um item, diminui um item, e no fim, eu vou falar um pouco desses itens e desses ajustes aqui para vocês, e no fim eu vou chegar ao meu lucro real, que é o lucro tributável. Só faz isso quem está no lucro real. Quem está no lucro presumido não faz isso porque vai tributar um percentual da receita. Quem está no simples não faz isso porque vai tributar um percentual da receita. Quem está no lucro real faz o LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Hoje se chama ELALUR porque é eletrônico, né? E também tem o Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro, que é uma irmãzinha do IRPJ, como se fosse um IRPJ adicional com alíquotazinha, mas é a mesma coisa. É a mesma apuração. Então, a gente tem o ELALUR e o ELAX, que é o Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro, onde a gente vai fazer ajustes. Ultimamente, tem se pensado muito em mudar esse sistema, que é um sistema super tradicional no Brasil, que sempre foi o da autonomia parcial, e fazer uma contabilidade fiscal. Por quê? Porque em 2007, a gente sofreu várias alterações na legislação comercial e nas regras contábeis brasileiras, para que a gente passasse a ter uma contabilidade mais parecida com a internacional, com a adotada em outros países. E aí, ficou muito, muito, muito complicado. A Ana deve saber do que eu estou falando. A contabilidade, que era quase que uma ciência exata, passou quase a ser uma ciência interpretativa, humana. Verdade. Né, Ana? Nossa Senhora, olha, até hoje, cada dia, ainda mais com CPCs contábeis, né? Exatamente. É uma loucura.
até mesmo porque muita coisa que não se tinha, até voltando atrás, a mentalidade que nós tínhamos dentro das organizações contábeis era então é uma mudança de paradigma muito grande. Né? E hoje, apesar de tantos anos decorridos, você ainda enfrenta muito obstáculo nesse sentido. É muito difícil. Está longe da gente estar adaptado, né? Ainda tem muito chão aí pela frente. Tem 15 anos já, para mim, eu lembro como se fosse ontem, porque a gente no escritório estudava muito esses CPCs, que são os pronunciamentos contábeis. Isso. Que trazem regras de interpretação. Só que esses CPCs, eles são praticamente traduções de umas regras dos Estados Unidos. E são muito difíceis de entender, pelo menos para mim. E tem muitos ajustes periodicamente, então é uma missão contínua, né? Porque tem coisas lá que na contabilidade fazem sentido, mas não fazem mais sentido para tributar. E aí você tem que fazer ajuste. Então, assim, existe uma coisa chamada avaliação a valor justo de ativos. Ana, entra aí quando você estiver falando besteira, tá? Você tem que olhar para os seus ativos e avaliar valor justo para ver, porque antes, assim, eu comprava um ativo, custou 100, eu contabilizava ele por 100. A única coisa que eu fazia era ir depreciando ele à medida que ele ia perdendo valor. E aí ele sempre ia valer 100 ou menos. Avaliação valor justo, o ativo de 100, ele pode passar a valer 200. Porque eu fiz uma atualização, naquela máquina, e ao invés de durar 10 anos, ela vai durar 200 anos, e ela vai produzir receita por 200 anos. Então, a avaliação valor justo vai olhar quanto que aquele ativo vai gerar de receita, e você faz uma conta para falar qual o valor dele. Mas, espera aí, faz sentido eu ter um ativo de 100, fazer uma avaliação a valor justo, descobrir que agora ele vale 300, e tributar 200? Não faz sentido, né? Então, eu tenho que fazer um ajuste. Aí, a legislação tributária veio e falou assim, você tem que abater a avaliação a valor justo lá no ALUR. Tem que fazer muito ajuste para tirar da tributação tudo aquilo que veio na 11.638, que alterou a legislação comercial para que ela espelhasse melhor a realidade econômica da empresa e não fosse tanto baseada em custo. E aí, depois disso, passou a se questionar muito. Agora, é tanto ajuste, que talvez fosse melhor a gente ter uma contabilidade fiscal e uma contabilidade comercial. Tem se falado muito nisso. A Receita, nos últimos anos, falou bastante. Agora, eu acho que com o novo governo esse assunto está parado, porque tem outras prioridades, mas é possível que volte. Tá? Mas, enquanto não mudar, vale a autonomia parcial. Vocês estão ouvindo um barulho aqui? Porque minha filha está com o secador de cabelo ligado. Se incomodar, vocês me avisam, senão eu vou lá e fecho a porta dela. Mas hoje... Oi. E, Júlia, o que você está falando, e gera muito controle, a parte que não tem sistema, às vezes, contábil, que dá conta disso tudo. Você imagina uma grande holding, a grande potência de empresa administrando tudo isso. Não tem sistema que suporte esse controle paralelo para poder gerar todo esse detalhe, para poder fazer os ajustes necessários na hora de apurar, né? Nossa, não, muita coisa é feita na mão e... Isso. Enfim, a sorte é que, assim, o fisco também não tem braço, não tem gente para fiscalizar tudo isso, né? Verdade. Mas, enfim, as empresas ficam malucas com esse tanto de ajuste, ficou muito complicado. Eu tenho para mim que talvez ter uma contabilidade fiscal que seguisse as regras anteriores à Lei 11.638 para fins fiscais fosse mais fácil do que fazer todos os ajustes. Quase que isso. Tem uma contabilidade ali que não vai ter todas essas complexidades, vai ser toda baseada em custo, e assim vai. E aí você faz só aqueles ajustes de antigamente, e a gente vai falar um pouco desses ajustes agora, para dar alguns exemplos para vocês. Então, a gente parte do lucro líquido, né?
do resultado. Aqui a gente já está na legislação do imposto de renda. Eu trago para vocês aqui o decreto 9.580 de 2018, que é um decreto que consolida toda a legislação do imposto de renda até 2018. Então, é uma legislação muito esparsa, tem um monte de leis, desde os anos 40, tem lei que ainda está em vigor de imposto de renda desde os anos 40, e aí o regulamento de imposto de renda ajuda a consolidar. Eu não coloquei aqui na tela, porque já fica bastante poluído, mas todos esses artigos têm base numa lei, e lá no regulamento vai ter, entre parênteses, qual é a lei, porque não pode ser via decreto. O imposto está sujeito ao princípio da legalidade, então tudo tem que ter base legal. Mas aqui no decreto 9.580 está organizado por capítulos e está tudo compilado, pelo menos até 2018. Ajuda a gente aqui a procurar os assuntos, né? E aí o artigo 258 vai falar do que é lucro real. E ele vai dizer, é o lucro líquido do período de apuração, que nada mais é do que o resultado do período de apuração, e lucro líquido, sempre a gente que fala em lucro líquido, é o lucro contábil, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por esse regulamento. Então, o regulamento não vai falar como apurar o lucro, ele só vai falar quais são os ajustes que você tem que fazer no lucro comercial, que vai ser apurado de acordo com a lei das SAs. Então, o parágrafo 1º vai dizer que a determinação do lucro líquido do lucro real é precedida pela do lucro líquido em observância às disposições das leis comerciais, né? Enfim, aqui vai detalhando tudo isso. Depois aqui, a gente vai ver quais são as pessoas jurídicas obrigadas a serem tributadas pelo lucro real. Como eu falei para vocês, todas as empresas têm direito a ser tributadas pelo lucro real, mas algumas são obrigadas, em razão ou do seu faturamento ou da sua atividade. Então, a gente vai ter aqui as empresas que têm receita total no ano calendário anterior superior a 78 milhões de reais, ou proporcional, se ela tiver um período de atividade menor. E depois a gente vai ter todas essas atividades aqui que são financeiras. Então, instituições financeiras em geral e equiparadas estão obrigadas a serem tributadas pelo lucro real. Bancos, caixas econômicas, corretoras de valores, e aqui no finalzinho a gente vai achar também as seguradoras, que são as empresas de seguro privado, e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar. Por quê? Porque são empresas que lidam com uma poupança popular. Então, elas têm que realmente ter uma contabilidade muito detalhada e muito bem feita. E, antigamente, as empresas que estavam no lucro presumido não eram obrigadas a seguir a contabilidade, hoje elas já são. Mas, então, para impor todo esse rigor contábil e fiscal para as empresas que são financeiras, elas estão obrigadas à tributação pelo lucro real. Também estão obrigadas as empresas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Isso significa que uma empresa que prestar serviço para o exterior está obrigada ao lucro real? Uma empresa que exportar bem para o exterior está obrigada ao lucro real? Não, tá? Pode prestar serviço para o exterior, pode vender, exportar. O que não pode é ter investimento em empresa no exterior. Então, eu criei uma filial nos Estados Unidos e essa filial tem lucro lá. Isso é que é considerado lucro do exterior. Lucro através de uma filial. Se eu tiver essa situação, eu estou obrigada a lucro real, não posso ficar no lucro presumido. Também estão obrigadas ao lucro real as empresas que têm benefícios fiscais de imposto de renda, então aqueles benefícios fiscais de SUDAM, SUDENE, obrigam a tributação pelo lucro real. Aqui a gente tem outras atividades também que são financeiras, factorings, etc. E a empresa que tenha feito o pagamento da estimativa, que na verdade é quando você faz a opção pelo lucro real. Fez opção, está obrigado a ficar no lucro real por todo o ano calendário. A apuração do lucro real, como regra, é trimestral. Aliás, isso vale para o imposto de renda em geral, tanto para lucro real, quanto para lucro presumido e lucro arbitrado. A gente está acostumado a pensar no imposto de renda como sendo anual, mas o imposto de renda anual é opcional. Se você não faz a opção pelo anual, você está na regra geral, que é a apuração trimestral.
Então, você vai fechar a apuração em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. A menos que aconteça algum evento, como a empresa foi incorporada, sofreu uma cisão, ou a própria liquidação da empresa em algum momento intermediário, aí ela vai fechar o balanço naquele evento e vai fechar o período de apuração, mas como regra é trimestral. Lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Muitas empresas optam pela apuração anual, mas aí ela vai ter a obrigação de fazer recolhimentos mensais de estimativas. Então, ela vai ter que pôr na balança. A apuração anual, ela tem suas vantagens, principalmente para empresas que têm sazonalidade, né? Você tem lucro no trimestre, prejuízo no outro. Se você está no trimestral, você vai pagar imposto no que deu lucro e depois no que teve prejuízo, não vai conseguir aproveitar todo aquele prejuízo para pagar menos imposto em relação ao lucro. Agora, se você apura o resultado do ano, ele tende a absorver melhor essas variações de lucro. Então, empresa que é totalmente lucrativa o ano todo, para ela tanto faz, é até melhor fazer a apuração trimestral, porque não tem que fazer desembolsos mensais, vai fazer o desembolso só a cada trimestre. E aí, a legislação vai começar a falar das adições. O que são adições? As adições vão ser feitas lá no LALUR, lá naquele livro que, como eu falei para vocês, primeira linha é o resultado contábil. Mas eu tenho que adicionar a esse resultado tudo aquilo que a legislação tributária não me deixar abater. A legislação tributária fala, eu não aceito que você deduza essa despesa na apuração do lucro real. Só que eu não vou mexer na minha contabilidade, porque para fins contábeis aquela despesa vale. A despesa vai ficar lá no meu balanço, impactar o meu resultado contábil, comercial. Só que no LALUR eu vou adicionar. É a mesma coisa de eu estar não abatendo a despesa. É adicionar no LALUR. Dá esse mesmo resultado. Então, a legislação vai dizer que tem que adicionar no lucro líquido os custos, despesas, encargos, perdas, provisões e quaisquer outros valores que, de acordo com esse regulamento, não sejam dedutíveis. E aí a gente vai ver lá alguns exemplos de despesas e gastos que a legislação tributária não deixa deduzir. E eu vou adicionar também resultados que, por algum motivo, não tenham sido tributados e a legislação fale que tem que tributar. Então, essas são as adições e a gente vai dar exemplos. Depois eu tenho exclusões também. São mais raras, porque as exclusões são valores que eu adicionei no meu balanço e que a legislação me permite excluir. Teria que ser o quê? Isenções, por exemplo. Entrou no meu resultado, para eu mostrar que eu tive lucro, só que não vai ser tributado pelo imposto, então eu excluo da base do imposto. É assim que funciona a isenção de imposto de renda, aquelas subvenções de ICMS, por exemplo, né? Eu faço uma exclusão, eu tive o lucro, porque eu paguei menos ICMS, mas eu não vou tributar aquele lucro, então eu vou fazer uma exclusão. A exclusão mais conhecida de todas e que é a mais comum é a exclusão do prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores. Vocês já devem ter ouvido falar que a legislação tributária permite que o prejuízo fiscal seja aproveitado. Então, se eu tenho prejuízo em um período, esse prejuízo ele não vai ser transportado para o balanço do período subsequente, ele não se mistura, o balanço é fechado. Mas eu vou guardar aquele prejuízo no meu livro de apuração do lucro real, que não vai ter dado lucro e sim prejuízo fiscal, e eu vou poder usar ele para abater uma parte do lucro quando eu começar a ter lucro. Que parte do lucro? Até 30% do lucro líquido do período de apuração. E eu vou fazer isso via uma exclusão no lucro real, que é essa regrinha que está aqui. O prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a compensação a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas nesse regulamento. Eu vou poder usar o meu prejuízo todo, só que sempre limitado a 30% do lucro líquido do período que eu tive lucro. E não tem prazo de prescrição nem de decadência para usar esse prejuízo. Posso ficar 20 anos usando.
A única coisa que eu tenho que ficar atenta é que enquanto eu estiver usando esse prejuízo, eu tenho que ter toda a documentação do período em que ele foi gerado. Que o fisco pode falar, eu quero ver se usou seu prejuízo, eu quero ver se ele foi bem apurado ou não. Então, se está usando um prejuízo de 1999, normalmente as empresas só guardam a sua documentação dos últimos 5 anos. Mas enquanto você tem prejuízo, você tem que guardar a documentação, porque ele pode querer rever tudo. Falar, eu achei essa despesa aqui de 99, não gostei, quero um documento para provar que você teve essa despesa mesmo. E aí? Ossos do ofício. Tem que ficar atento. Enquanto tiver prejuízo fiscal, guardar a documentação. Com relação às despesas, como eu falei para vocês, algumas são dedutíveis e outras não. Para fins contábeis, qualquer gasto da pessoa jurídica se pressupõe que foi em benefício da pessoa jurídica. Pessoa jurídica, bem gerida, ela não sai gastando dinheiro à toa. Todo o dinheiro que ela gasta é para gerar receita. Só que a gente sabe que os donos, os sócios, às vezes eles não são tão rigorosos assim. Eles gastam dinheiro, às vezes eles tiram dinheiro da empresa para eles gastam dinheiro da empresa para pagar a despesa própria, a escola dos filhos. O fisco não quer saber de nada disso. Ele vai ficar bem de olho, porque ele só considera a despesa dedutível, a regra está aqui no artigo 311 do regulamento, a necessária à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora de receitas. Também tem a definição de despesa usual e normal no tipo de operações ou transações efetuadas no ramo de atividades da empresa. Então, como regra, toda e qualquer despesa que uma pessoa jurídica tem, que a empresa tem, porque foi necessária para a atividade da empresa, mas o fisco ele vai vir com uma lupa e às vezes ele vai questionar e vai falar, olha, eu não acho que essa despesa aqui foi necessária, não. Tem vários casos para contar para vocês, posso contar na próxima aula. Então, diferente da física, na física a gente tem uma lista de despesas dedutíveis. Despesa médica, com educação, dependente, contribuição previdenciária oficial, pouquíssimas. Na jurídica, não. Todas as despesas necessárias, mas vai ter uma margem de subjetividade. E vai ter algumas que a legislação lista. Essa aqui não é dedutível. Essa aqui é dedutível desde que você cumpra algumas regrinhas, que são algumas que eu vou exemplificar para vocês aqui agora. Então, aqui a regra geral do 311, que eu já falei. Então, aqui no 260, parágrafo único, tem algumas adições, que são despesas não consideradas dedutíveis. Doações, exceto as doações para instituições de ensino e pesquisa e assistenciais. Então, assim, doação não é necessário para a atividade da empresa. Você quer fazer? Faz, mas você não vai diminuir a base do imposto. Você adiciona a base do imposto. As regras para doação dedutível são muito restritivas. Despesa com brindes. Despesa com brinde eu acho a maior besteira ser indedutível, porque o brinde também ele serve ali para fazer uma propaganda da empresa, mas elas não são aceitas como dedutíveis. O valor da própria contribuição social sobre o lucro, que é outro tributo incidente sobre o lucro. Já teve muita discussão no passado se a contribuição sobre o lucro era dedutível do imposto de renda, se o imposto de renda era dedutível da contribuição. Não, a STF já estabeleceu que os dois incidem sobre o lucro e um não é deduzido da base do outro. Uma outra regra de dedutibilidade é que não são dedutíveis os gastos quando você não indicar a operação ou a causa que deu origem. Ou quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento. Então, eu tenho que ter documentação de suporte para qualquer gasto que eu faço. A gente sabe que contador é maluco por nota fiscal, né? Tudo eles querem nota, tudo eles querem nota. E tá certo, porque ele não pode lançar lá que saiu nenhum dinheiro da empresa sem documentação de suporte. E normalmente é uma nota fiscal, às vezes não é. Mas normalmente é uma nota fiscal. E não basta essa nota fiscal. Você tem que mostrar que aquele serviço foi prestado e que ele era necessário para a atividade da empresa. Senão, não entra na regra do 311. E também para quem que foi pago. Você tem que indicar e individualizar o beneficiário do rendimento. Então, não basta eu ter uma nota fiscal daquele valor para uma empresa X. Né? Se for um valor alto, se for uma despesa relevante, eu tenho que me preocupar em ter outra documentação de suporte para mostrar que o serviço foi prestado. Senão, não é dedutível, eu tenho que adicionar. Despesas que a própria legislação diz são dedutíveis, mas você tem que cumprir regras.
os chamados gastos assistenciais que as empresas têm com o empregado. Então, é muito comum as empresas pagarem o plano de saúde do empregado. Esses gastos são dedutíveis. A legislação já autoriza expressamente, mas ela exige que sejam destinados indistintamente a todos os seus empregados e dirigentes. Não pode dar só para os diretores. Se der só para os diretores, não é dedutível. Benefícios previdenciários, voltando a falar das contribuições para plano de previdência, as empresas pagam muitas vezes um valor todo mês para complementar a aposentadoria dos empregados. É dedutível? É dedutível para a empresa. Só que tem que estar limitado a 20% do total da folha. Então, isso é muito comum na legislação também. A gente tem que procurar lá se tem regra falando sobre a dedução, a dedutibilidade ou não, e se tem regras para restringir, para limitar essa dedutibilidade também. A regra da depreciação de bens é uma regra contábil que também vale para o fiscal, e que a gente falou um pouco delas antes. Quando eu compro um bem para o meu ativo, um bem que vai me gerar resultado por mais de um período de apuração, uma máquina, um equipamento, pelo regime de competência, eu não posso deduzir esse bem no ano que eu comprei, porque ele vai ficar muito tempo gerando resultado. Então, qual é o procedimento contábil? Comprei uma máquina de 1 milhão, ao invés de eu ter uma despesa de 1 milhão, vai sair do meu caixa o dinheiro e vai para um outro item do meu ativo, que é o ativo imobilizado. E aí, a despesa, quando é que eu vou abater do imposto de renda? No tempo, no período pelo qual aquela máquina me gerar receita. Então, existem tabelas com os prazos de vida útil do bem e por quanto tempo aquele bem vai me gerar receita. Se é uma máquina que vai me gerar receita por 5 anos, eu só vou deduzir 1/5 do gasto esse ano. Eu vou depreciar uma cota de depreciação de 1/5 desse gasto esse ano e nos anos subsequentes eu vou deduzindo 1/5 por ano, para que eu só deduza uma despesa ou um custo que compete ao período de apuração. Então, isso vale para depreciação de bens, isso vale para amortização de intangíveis, isso vale para exaustão de recursos minerais. Então, se, por exemplo, eu tenho o direito de explorar uma mina de diamantes, olha que maravilha, por 5 anos, o dinheiro que eu paguei por esse direito também eu vou deduzir por 5 anos, que é o período que eu vou exaurir essa mina e tirar todos os diamantes de lá, gerando receitas com a venda dos diamantes. Eu não quero prender vocês muito mais, a gente pode continuar na próxima aula, então eu vou terminar falando da alíquota, né? Então, depois que eu faço todos esses ajustes, todas as exclusões e adições previstas na legislação, que não dá para falar delas hoje, a ideia é vocês entenderem mais sobre a estrutura do imposto, eu vou chegar ao meu lucro real. E aí eu vou aplicar a alíquota de 15% sobre todo esse lucro e mais 10% sobre o que exceder 240 mil reais anuais. Essa é a progressividade do IRPJ, 15 mais 10. Todo mundo vai pagar entre 15 e 10, porque a alíquota efetiva, quando eu aplicar 15% sobre o total do lucro e mais 10 sobre o que ultrapassar 240 mil, vai dar algo entre 15 e 25. Então, é uma progressividade muito limitada. Né? E essa alíquota é a mesma também para um imposto apurado com base no lucro presumido. E esse é o imposto que eu vou pagar. Aqui tem um exemplo de cálculo do lucro real. Então, eu tenho um lucro real de 500 mil, depois de todos os ajustes, aplico 15% sobre 500 mil, vai dar 75 mil. E o adicional eu vou aplicar sobre a parcela do lucro que exceder 240 mil, ou seja, vou aplicar sobre 260 mil. E vou pagar 75 mais 26. 75 apurado com a alíquota de 15, 26 apurado com a alíquota de 10. Meu imposto vai ser de 101 mil, então vou ficar aqui numa alíquota de 20,2%, tem um pouquinho de progressividade, né? Além disso, eu falei para vocês que as empresas que fazem opção pelo lucro real anual têm que pagar estimativas mensais. Todo mês ela tem que ir pagando o imposto de renda. E existem 2 formas de calcular essa estimativa. Uma é a simplificada, em cima do percentual da receita bruta. E esse percentual varia conforme a atividade, é o percentual do lucro presumido que a gente vai ver na próxima aula. Então, você pega um percentual da sua receita e aplica 15 mais 10. E antecipa o recolhimento. No final do ano, eu faço a apuração completa e abato o que eu já paguei. E vou pagar só a diferença. Mas,
essa forma de pagamento de estimativa pode fazer com que no fim do ano eu tenha pago mais do que eu devia. Então, existe uma outra forma de apurar para evitar isso, que é a suspensão ou redução do imposto, que nada mais é do que eu vou apurando mês a mês já o meu resultado fechado. E aí, no primeiro mês, eu vejo quanto que eu apurei de imposto, já olho para o lucro real do mês, pago. Nos meses subsequentes, eu vou levantando resultados intermediários, balanços intermediários. Vejo quanto é o total a pagar naquele período já de 2 meses, abato o que eu paguei. Resultado de 3 meses, abato o que eu paguei nos meses anteriores. São chamados balancetes de suspensão e redução para apurar as estimativas mensais. Tá? Então, isso é obrigado a pagar quem faz a opção pelo lucro real anual. Então, aqui tem um cálculozinho, que é um percentual da receita bruta, aplica 15 mais 10 e tem o pagamento apurado por estimativa. Eu acho que por hoje a gente podia parar para não cansar muito vocês, né? Até porque o nosso horário era de 8 às 10. Eu posso, se vocês quiserem, continuar com mais alguns aspectos do lucro real na próxima aula e falar de lucro presumido e lucro arbitrado. O que vocês acham? Show de bola. Pode ser. Porque eu também não quero correr rápido demais, porque é muita informação, né? Não, é muita informação, muito detalhe, né? E aí a gente só começa a entender quando você começa a trazer os cálculos. Aí você vai, agora eu estou entendendo porque... tem que olhar um pouquinho o número, né? Eu só fui conseguir entender lucro real, lucro presumido, quando eu efetivamente peguei um planejamento tributário para fazer. E é complexo, é muito complexo. Então, acho que é super válido. Resumão, porque dá para ter um ano de... O quê? Dá para ter um ano de imposto de renda, pessoa jurídica, dá para ter um ano de ICMS tributário, no Brasil é isso, né? Não, mas show de bola, Júlia. Acho que para a semana que vem a gente pode retomar aqui de onde a gente parou. Uhum. E caso a gente não consiga esgotar, né, terminar aquilo que você preparou, aí a gente agenda mais um retorno, mais uma aula para a gente poder terminar. Não vamos deixar você fugir, não. Tá bom, não, eu fico super à disposição. Aí, se tiver essa terceira aula, aí você traz os casos mais cabeludos que você já viu, assim, que eu adoro. Não, gente, cada história, que eu tô há 25 anos, praticamente, 25, eu comecei, não, 23, eu comecei em 2000 a trabalhar com tributário. E aí já vi muita coisa. Não. E sempre, cada dia uma coisa nova, assim, cada dia uma coisa que você descobre que você não sabia, entendeu? Dá um desespero, você fala, meu Deus, eu não sabia que existia isso. É desesperador mesmo. Tem horas que você fica assim, eu às vezes trabalho com 3 telas, eu olho para uma tela, tem um assunto que eu já estou quase me inteirando, aí de repente aparece um novo, eu coloco na outra tela, e agora, para qual que eu olho? Não sei. Até a gente não morre. Não mesmo. Mas é isso aí, meninas. Obrigada pela atenção de vocês. Espero revê-las na semana que vem. Com certeza. Próximo capítulo, meninas. Tragam o chazinho. Às vezes até me atrasa um pouquinho, mas eu chego. Tá bom, a gente te espera, Shirley. É isso aí, gente. Bom descanso para vocês e até quinta-feira que vem. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.